Prosa mesmo, sob certos pontos de vista, a constatação de que, após tantos séculos de civilização, a incerteza ainda pese sobre o problema do destino humano. A luz que brilhou, desde os primeiros tempos de nossa história, tinha se esvaecido. Parecia que o homem, afastando-se da natureza e de suas origens, ia penetrar na noite. É somente hoje, graças ao trabalho de alguns pensadores ardentes, que os primeiros lampejos de uma nova aurora vêm roçar a alma céltica adormecida. Para todos aqueles que consideraram a variedade e a desigualdade das condições humanas, seja do ponto de vista das diferenças de raças, de culturas, de civilização, seja no que se refere à duração da existência, o enigma da vida ficava indecifrável, mas eis que, pela sucessão das existências da alma, tudo se encadeia e se harmoniza em uma lógica rigorosa. O terrível problema da dor também aí encontra a sua solução. E se explica melhor que certas pessoas conheçam o sofrimento desde o berço e o suportem até o túmulo. Todas essas vidas obscuras, atormentadas, dolorosas, são cadinhos onde a alma se desfaz de suas impurezas, onde o fel se consome, onde as paixões do mal, por uma alquimia divina, se transformam pouco a pouco em paixões do bem. Sem dúvida, o progresso nem sempre é sensível, e a alma frequentemente se revolta ante o sofrimento, mas quando o tempo da provação passou, constata-se que ela não foi estéril e que a alma se beneficiou. É, do mesmo modo, o problema do mal, que, no seu conjunto, é um dos aspectos da mesma questão. Esse problema, que provocou tantas discussões estéreis, foi facilmente resolvido pelos druidas. Deus dá ao homem uma parte de liberdade proporcional ao seu grau de evolução, e a liberdade humana gerou o mal. A primeira tríade anuncia entre as três unidades primitivas o ponto de liberdade onde se equilibram todas as oposições. Deus não teria podido suprimir o mal sem suprimir a liberdade, o que teria falseado inteiramente a lei de evolução, e com ela o princípio vital, a própria razão do universo. O livre-arbítrio somente assegura o livre jogo da iniciativa, da vontade de onde decorrem os méritos necessários para adquirir os bens espirituais, alvo supremo da evolução. O ser humano deve adquirir, por seus esforços, no correr dos tempos, a sabedoria, a ciência, o talento e, por eles, a felicidade, a ventura, isto é, tudo que leva à grandeza e à beleza da vida, pois não se aprecia realmente, não se gosta senão do que se adquire por si mesmo. Se o mal parece dominar sobre a terra, é que ela forma um grau inferior na escala dos mundos e por ser a maioria dos seus habitantes espíritos jovens, ainda ignorantes, inclinados às paixões. Mas, à medida que se evolui na grande escala cósmica, o mal diminui pouco a pouco, depois se dissipa, e o bem se realiza em virtude da lei geral da evolução. Nós vamos expor essa lei, suas regras e finalidade por meio das tríades, sob sua forma concisa, na parte que se refere ao Abrede, o círculo das transmigrações, e ao Guefide, o círculo das vidas celestes. As tríades de 1 a 14, reproduzidas no capítulo 7, e as que se seguem, de 15 a 45, formam o complemento. As tríades que faltam figuram nos pontos essenciais desta obra, onde elas encontram a sua aplicação. Abrede. 15. 3 espécies de necessidades no Abrede, a menor de toda a vida, e daí o começo, a substância de cada coisa, e daí o crescimento, que não pode operar-se em outro estado, a formação de cada coisa da morte, e daí a debilidade da vida. 16. 3 coisas que não se podem executar a não ser pela justiça de Deus, tudo sofrer em Abrede, porque sem isso não se pode adquirir uma ciência completa de alguma coisa, obter uma parte do amor de Deus, ser bem-sucedido, pelo poder de Deus, no cumprimento do que é mais justo e misericordioso. 17.
Três causas principais da necessidade de upgrade: recolher a substância de toda a coisa, recolher o conhecimento de toda a coisa, recolher a força moral para triunfar de toda a adversidade do princípio de destruição e para se privar do mal. E sem elas, no trajeto de cada estado de vida, não há nem vida, nem forma que possa alcançar a plenitude. 20. Três necessidades de upgrade: o desregramento, pois não pode ser de outro modo, a libertação pela morte, ante o mal e a corrupção, o acréscimo da vida e do bem, pelo despojamento do mal, libertando-se da morte, e tudo isso pelo amor de Deus concernente a toda a coisa. 21. Três meios de Deus no upgrade para triunfar do mal e do princípio da destruição, escapando-se ante eles no Guifide, a necessidade, o esquecimento, a morte. 22. Três primeiras coisas, simultaneamente criadas: o homem, a liberdade, a luz. 23. Três necessidades do homem: sofrer, renovar-se, progredir, escolher. Pelo poder que esta última dá, não se pode conhecer as duas outras antes de seu vencimento. 24. Três alternativas do homem: upgrade e Guifide, necessidade e liberdade, mal e bem, todas as coisas estando em equilíbrio e o homem tendo o poder de se ligar a um ao outro, segundo a sua vontade. 26. Por três coisas se cai no upgrade, necessariamente, se bem que, por outro lado, se esteja ligado ao que é bom, pelo orgulho ao longo do ano ao fim, pela falsidade, ao longo do Gabiim, pela crueldade, ao longo do Quemil, e se retorna de novo à humanidade, como antes. 27. Três causas justificativas do estado de humanidade: adquirir inicialmente a ciência, o amor e a força moral, antes que a morte surja. E não se pode fazê-lo a não ser pela liberdade e pela escolha, não antes, pois, do estado de humanidade. Essas três coisas são chamadas as três vitórias. 28. Três vitórias sobre o mal e sobre o espírito mal: ciência, amor, poder, porque a verdade, a vontade e a potência realizam, pela união de sua força, tudo o que elas desejam. Elas começam no estado da humanidade e perduram para sempre. 29. Três privilégios do estado de humanidade: o equilíbrio do mal e do bem, e daí a comparação, a liberdade de escolha, e daí o julgamento e a preferência, o começo do poder que deriva do julgamento e da escolha, e eles são necessários antes de cumprir seja o que for. Guinfide. 30. Três diferenças necessárias entre o homem, qualquer outra criatura e Deus: o limite do homem, que não saberia encontrar Deus; o começo do homem, que não saberia encontrar Deus; as renovações, progresso, necessárias do homem no círculo de Guinfide, visto que ele não pode suportar a eternidade do seu Gant, enquanto que Deus suporta todo estado com felicidade. 31. Três formas supremas do estado de Guinfide: sem mal, sem necessidade, sem fim. 32. Três restituições do círculo de Guinfide: o gênio primitivo, o amor primitivo, a memória primitiva, pois que sem isso não há felicidade. 33. Três diferenças entre todo vivente e os outros viventes: o gênio, a memória, o conhecimento, isto é, que todos os três sejam plenos em cada um e não podem ser comuns com o outro vivente, cada um na sua medida, e não pode haver duas plenitudes em nenhuma coisa. 34. Três dons de Deus a todo vivente: a plenitude de sua raça, a consciência de sua humanidade, o desprendimento de seu gênio primitivo em relação a todo o outro, e é daí que cada um difere dos demais. 35. Pela compreensão de três coisas diminui-se o mal e a morte, e triunfa-se, de sua natureza, de sua causa, de sua ação. E elas se encontram no Guinfide. 36. Três fundamentos da ciência: a renovação da passagem de cada estado de vida, a lembrança de cada transmigração e de seus incidentes,
o poder de atravessar cada estado de vida, para experiência e julgamento, e isto se acha no círculo de Guinfid. 37. Três distinções de todo vivente no círculo de Guinfid: a inclinação, ou vocação, a possessão, ou privilégio, e o gênio. Dois viventes não podem ser primitivamente semelhantes em nada, porque cada um está pleno do que o distingue e nada está pleno sem que esteja na sua inteira medida. 38. Três coisas impossíveis, exceto para Deus: suportar a eternidade do seu Gant, participar sob toda condição sem se renovar, melhorar e renovar toda coisa sem fazê-lo com perdas, à sua custa. 39. Três coisas que jamais desaparecerão por causa da necessidade de sua potência: a forma do ser, a substância do ser, o valor do ser, pois, pela libertação do mal, elas existirão eternamente, sejam vivas, sejam inanimadas, nos diversos estados do belo e do bem no círculo de Guinfid. 40. Três bens supremos que resultam das renovações da condição humana no Guinfid: a instrução, a beleza, o repouso, por sua inaptidão de suportar o seu Gant e sua eternidade. 41. Três coisas em crescimento: o fogo ou a luz, a inteligência, ou a consciência, ou a verdade, a alma ou a vida. Elas triunfam sobre tudo e daí o fim do abrede. 42. Três coisas em decrescimento: a obscuridade, a mentira, a morte. 43. Três coisas se reforçam dia a dia, visto que a maior soma de esforços vai, sem cessar, em direção delas: o amor, a ciência, a plena justiça. 44. Três coisas se enfraquecem cada dia, porque a maior soma de esforços vai contra elas: o ódio, a deslealdade, a ignorância. 45. Três plenitudes da felicidade do Guinfid: participar de toda a qualidade com uma perfeição principal, possuir toda a espécie de gênio com um gênio preeminente, abraçar todos os seres com um mesmo amor e com um amor de primeira qualidade, conhecer o amor de Deus, e é nisso que consiste a plenitude do céu e do Guinfid. Observa-se que essas tríades, por sua forma concisa e seu sentido profundo, constituem uma obra original e poderosa, que não pode ser considerada como invenção de pensadores isolados, mas antes como a expressão sintética do gênio de uma raça inteira. Elas se religam a verdades de ordem eterna, e talvez fosse preciso a incubação de séculos para se compreender todo o seu alcance. Elas surgiram da sombra, numa hora histórica em que o ideal se enfraquece, para restituir ao nosso país sua fé em si mesmo, a confiança em seu destino, e tornar-se assim um instrumento de uma civilização mais elevada, mais nobre e mais digna. A lei das reencarnações, esse retorno das almas sobre a terra, suscita objeções às quais é necessário responder, temores que é preciso dissipar. Entre aqueles que interrogam, uns temem não mais reencontrar, no além, os seres que eles amaram aqui na terra. Pergunta-se se, em virtude dessa lei, nós seremos separados dos membros atuais de nossas famílias e obrigados a prosseguir isoladamente nossa lenta e penosa evolução. Outros estão apavorados pela perspectiva de retomar a tarefa terrestre, após uma vida laboriosa semeada de provas e de males. Apressemo-nos em tranquilizá-los. A reencarnação é rápida, a estada do espírito no espaço é de curta duração somente no caso de crianças mortas com pouca idade. Tendo malogrado a sua tentativa para reaparecer no cenário terrestre, quase sempre por causas fisiológicas devidas à mãe, essa tentativa será renovada desde que condições favoráveis sejam apresentadas no mesmo meio. Caso contrário, o espírito se reencarnará nas proximidades desse meio, isto é, entre parentes ou amigos, de maneira a permanecer em relação com aqueles que ele tinha escolhido, em virtude de uma atração resultante de ligações anteriores, de forças afetivas que constituem uma certa afinidade fluídica.
Os espíritos formam famílias numerosas cujos membros continuam através de suas múltiplas reencarnações. Enquanto que uns prosseguem sobre o plano material sua educação e sua evolução, outros ficam no espaço para os proteger, na medida de seus meios, sustentá-los, inspirá-los, esperá-los a fim de os receber no término da vida terrestre. Mais tarde, esses aqui renascerão para a vida humana e, por sua vez, de protetores se tornarão protegidos. A duração da estada no espaço é muito variável e, conforme o grau de evolução, pode durar muitos séculos ou somente algumas dezenas de anos, para os espíritos ambiciosos de progresso. Há sempre correlação entre a vida terrestre e a do espaço. A família visível está sempre ligada à família invisível, mesmo sem seu conhecimento. Os afetos, os sentimentos provenientes dos laços estabelecidos no curso das vidas sucessivas, transmitem-se de um plano ao outro com maior intensidade quanto mais sutil for o estado vibratório dos seres que compõem essas famílias. A união perfeita que reina em certas famílias se explica pelas numerosas vidas comuns. Seus membros foram reaproximados por uma atração espiritual, uma adaptação do pensamento idêntico, de gostos e de aspirações da mesma ordem, e isso em graus diversos. É fácil reconhecer em uma família aquele que nela se encarna excepcionalmente pela primeira vez, seja para ali se aperfeiçoar intelectual e moralmente, em contato com seres mais evoluídos, seja, ao contrário, para servir de exemplo, de modelo, de treinador de espíritos atrasados e, ao mesmo tempo, para ajudá-los a suportar as provas que o destino lhes reserva, o que torna uma missão uma tarefa meritória. Em certos casos o contraste é tão notável entre os caracteres, a maneira de pensar e de agir é tão surpreendente que as pessoas não iniciadas chegam a proferir este julgamento: aquele não é da família, poder-se-ia crer que ele foi trocado pela ama de leite. Desde a vida no espaço, entre certos espíritos são assumidos os compromissos de reencarnarem nos mesmos ambientes e aí prosseguir uma evolução comum. Outras almas evoluídas aceitam a função penosa de descer a lares materiais para neles dissipar, por suas irradiações, os elementos grosseiros que dominam tais ambientes, e este ato de abnegação será para elas um novo motivo de progresso. Algumas pessoas nos interrogam sobre as diferenças de raças e suas relações com a evolução. Os espíritos dizem, sobre esse assunto, que cada região do globo atrai do espaço os fluidos em harmonia com os eflúvios que se desprendem do solo. Daí resulta que os espíritos que renascem nessas regiões terão gostos e aspirações diferentes. Por exemplo, os africanos receberão os fluidos próprios para desenvolver a sua vitalidade física, porque seu espírito tem necessidade de se sentir em um envoltório sólido. Entre os orientais, os japoneses, por exemplo, a evolução terrestre é mais completa, os corpos são pequenos, a sensibilidade desenvolvida, a percepção do além mais nítida. O misticismo está presente. O perispírito do japonês, de uma grande sutileza, vibrará mais fortemente do que o do senegalês. Entre os ocidentais, em geral, a evolução não tem sido uniforme. Ela variou conforme os países. Os montanheses e os marítimos, sob formas mais rudes, guardaram um certo fundo de idealismo ou um espírito religioso. Aí estão dois tipos humanos cujas aspirações se relacionam mais diretamente com o mundo superior, porque eles se comungam com a natureza. Não é de espantar se um espírito, na sua curta evolução, experimenta, às vezes, a necessidade de mudar de meio para adquirir qualidades ou conhecimentos que ainda lhe faltam. Mas esses mesmos seres, voltando ao espaço, ali logo encontram os elementos espirituais de que se haviam afastado por certo tempo e dos quais tinham guardado lembranças. Já, no sono, o ser encarnado se aproxima de seus amigos do espaço e revê, em alguns instantes, sua vida passada, mas, ao despertar, essa impressão se apaga,
porque ela poderia perturbar e diminuir o seu livre-arbítrio. Se ele se afasta, por um certo tempo, de sua família terrestre, não abandona nunca sua família espiritual e, quando a família humana evoluiu e atingiu um plano fluídico superior, a ação inversa se produzirá, e será ela que, por sua vez, atrairá no espaço o espírito menos avançado. A lei de evolução do ser através de suas vidas renascentes é admirável, mas a inteligência humana não pode intervir senão seu pálido reflexo. Os ensinos contidos nestas páginas não são uma obra de imaginação. Eles emanam de mensagens espirituais obtidas por todos os processos mediúnicos e recolhidos em todos os países. Até aqui, não tínhamos, sobre as condições de vida no além, a não ser hipóteses humanas, sejam filosóficas ou religiosas. Hoje, os que vivem essa vida descrevem para nós e falam sobre as leis da reencarnação. Com efeito, o que são certas exceções assinaladas entre os anglo-saxões, e cujo número diminui cada dia em presença da enorme quantidade de documentos, de testemunhos concordantes recolhidos desde a América do Sul até as Índias e o Japão. Não é mais, como no passado, um pensador isolado, ou mesmo um grupo de pensadores, que vem mostrar à humanidade a rota que ele julga verdadeira. É um mundo invisível, inteiro, que se abala, e se esforça para tirar o pensamento humano de suas rotinas, de seus erros, e lhe revela, como no tempo dos druidas, a lei divina da evolução. São os próprios parentes e amigos mortos que nos expõem sua situação, boa ou má, e a consequência de seus atos no decorrer de palestras ricas de provas de identidade. Possuo 7 grandes volumes de comunicações, recebidas no grupo que por longo tempo dirigi, que respondem a todas as questões que a inquietude humana apresenta à sabedoria dos invisíveis. Os espíritos guias nos instruíam por meio de diversos médiuns que, geralmente, não se conheciam entre si, e sobretudo por mulheres pouco letradas, cheias de preconceitos católicos e pouco inclinadas à doutrina das encarnações. Ora, todos aqueles que consultaram esses arquivos ficaram surpreendidos pela beleza do estilo, como também pela profundeza das ideias emitidas. Talvez essas mensagens sejam um dia publicadas. Então, ver-se-á que, nas minhas obras, não sou inspirado somente por mim, mas sobretudo por aqueles do outro lado da vida. Reconhecer-se-á, pela variedade das formas, uma grande unidade de princípios e uma perfeita analogia com os ensinos obtidos dos espíritos guias, em todos os meios, e onde Allan Kardec se inspirou para delinear as grandes regras de sua doutrina. Após a guerra, Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, nossos instrutores continuaram a se manifestar por diferentes médiuns. Por meio de entidades diversas, a personalidade de cada um deles se afirmou por seu caráter próprio, por uma originalidade talhada, em uma palavra, de maneira a evitar toda a possibilidade de simulação. Podeis seguir, anualmente, na Revue Spirit, a quintessência dos ensinos que nos foram dados sobre assuntos sempre substanciais e elevados. Depois, próximo ao Congresso Espírita, de 1925, foi o grande iniciador, Allan Kardec, que veio nos certificar de seu concurso e nos esclarecer com seus conselhos. Hoje ainda é ele, Allan Kardec, que nos anima a publicar este estudo sobre a reencarnação. Até aqui não insistimos muito sobre o principal argumento que se evoca contra a doutrina das preexistências, isto é, o esquecimento das vidas anteriores. Esse argumento foi refutado, em detalhes, em quase todas as obras que escrevemos. Esse esquecimento, já vimos, não é tão geral como se pretende, e se a maioria dos homens se dedicasse a um estudo atento de sua própria psicologia, eles encontrariam, facilmente, os vestígios de suas vidas passadas. Assim, como demonstra o Sr. Bergson, no seu belo livro A Evolução Criadora,
Este argumento não é concludente. A partir da vida atual, e sobretudo no estado sonambúlico, oposto ao estado normal, produzem-se eclipses de memória que tornam compreensível o desaparecimento das lembranças longínquas. Todos os espíritos sabem que esse esquecimento do nosso passado é temporário e acidental. Mesmo que o espírito seja pouco evoluído, a lembrança integral se reconstituirá no além, até mesmo no decorrer desta existência, durante o sono. No estado de desprendimento, ele poderá retomar o encadeamento das causas e efeitos que formam a trama de seu destino. É somente no período da luta material que a lembrança se apaga, precisamente para nos deixar a plenitude de nosso livre-arbítrio, indispensável para ultrapassar as dificuldades, as provas terrestres, e delas recolher todos os frutos. Em suma, o esquecimento das vidas passadas deve ser considerado como um benefício para a maioria das almas humanas no ponto não muito elevado de sua evolução. A lembrança seria, frequentemente, inseparável de revelações humilhantes e de pesares dolorosos como queimaduras. Em vez de se hipnotizar sobre um passado mau, é para o futuro que convém fixar o objetivo de nossos esforços e o impulso de nossas faculdades. O provérbio não diz que ao colocar as mãos na charrua não se deve olhar para trás? Com efeito, para traçar bem direito o sulco, isto é, para afrontar e prosseguir no combate da vida com alguma vantagem, não é preciso ser obsedado pelo cortejo de más lembranças. É somente mais tarde, na vida do espaço, e sobretudo nos planos superiores da evolução, que a alma humana, libertando-se do jugo da carne livre do pesado capuz da matéria que limita suas percepções, pode abranger sem desfalecimento, sem vertigem, o vasto panorama de suas vidas planetárias. Então, ela adquiriu a maturidade necessária para discernir, por sua razão e por seu saber, o vínculo que as religa todas, os resultados recolhidos, e tirar os ensinos que eles comportam. É o que diz a tríade 19. 19. Há três necessidades antes de se chegar à plenitude da ciência: atravessar o Abrede, atravessar o Gwynfryd e lembrar-se de toda coisa até no Anofne. Tal é o julgamento particular, o inventário de nossa alma evoluída, que no início de suas existências passa em revista a longa sequência de suas etapas através dos mundos. Com a sua sensibilidade aumentada, sua experiência, sua sabedoria, sua razão engrandecida, ela julga do alto todas as coisas. E nas suas lembranças, conforme a sua natureza, ela encontra as causas da alegria ou do sofrimento. A sua consciência purificada perscruta os menores sinais de sua memória profunda. Tornada ao árbitro infalível, ela pronuncia sem apelo, aprova ou condena, e às vezes, a título de reparação e sob a inspiração divina, ela decide e impõe os renascimentos nos mundos da matéria e da dor. É o que atesta a tríade 18. 18. Três calamidades primitivas do Abrede: a necessidade, o esquecimento e a morte. Terminado este capítulo, insistiremos ainda sobre a importância do movimento espiritualista atual, que, na realidade, é um despertar das tradições de nossa raça céltica. Para tornar plena, inteira e fecunda a sua vida, todo homem deve compreender seu sentido profundo e discernir seu objetivo, porque, seja por reflexão, seja por uma espécie de instinto, a ideia que dela se faz é a que domina toda a sua vida, inspira seus atos e os orienta em direção de objetivos inferiores ou elevados. Resulta que esta noção essencial deveria participar de toda a educação humana, mas nem a escola, nem a igreja nos dão, sobre este assunto capital, informações nítidas e precisas. Daí, em grande parte, a perturbação moral e a confusão de ideias que reinam em nossa sociedade. Se nós conhecêssemos toda a regra soberana dos seres e das coisas, a lei e a consequência dos atos e sua repercussão sobre o destino, se nós soubéssemos que se colhe sempre o que se semeou,
As reformas sociais seriam mais fáceis e a face do mundo seria rapidamente transformada. Mas a maioria dos homens, absorvidos por tarefas, por preocupações materiais, privados dos lazeres necessários para cultivar sua inteligência e seu coração, percorrem a vida como se passassem por uma neblina. A morte não é para seus olhos mais do que um espantalho, do qual eles afastam, com pavor, o pensamento importuno. É assim que, quando vêm os dias de provas, se o vento sopra com tempestade, eles se acham logo desamparados. Isso é o que ocorre em nossa época. Para tirar o homem das pesadas influências que o oprimem, seriam precisos eventos importantes, crises dolorosas que, mostrando-lhe o caráter precário, instável da vida na terra, deviam abater o seu orgulho, obrigá-lo a afastar para longe suas atenções e fixar mais altos seus objetivos. Seria lucro para a humanidade, se os tempos de prova, que a nossa civilização atravessa atualmente, esclarecessem suas taras e seus vícios e lhes ensinassem a curá-las. Não é uma coincidência notável que, ao mesmo tempo em que as crenças religiosas se apagam cada vez mais, em que o materialismo espalha ante nossos olhos seus efeitos destruidores, uma revelação do alto se difunde pelo globo por milhares de vozes, oferecendo uma doutrina, um ensino racional e consolador para todos os interessados de boa fé. O Espiritismo é o maior e mais solene movimento do pensamento que se produziu desde o aparecimento do cristianismo. Não somente pelo conjunto de seus fenômenos, ele nos traz a prova da sobrevivência, mas, sob o ponto de vista filosófico, suas consequências são mais grandiosas. Com ele, o horizonte se aclara, o objetivo da vida torna-se preciso, a concepção do universo e de suas leis aumenta, o pessimismo sombrio se esvaece para dar lugar à confiança, à fé em destinos melhores. O Espiritismo pode então revolucionar todos os domínios do pensamento e do conhecimento. No lugar de ambientes estreitos onde se achavam confinados, ele abre grandes portas para o desconhecido e para o inexplorado. Pelo estudo do ser em seu eu profundo, neste mundo fechado onde se acumulam tantas impressões e lembranças, o Espiritismo cria uma psicologia nova, muito maior e variada do que a psicologia clássica. Até aqui, nós somente conhecemos a parte mais grosseira, a mais superficial de nosso ser. O Espiritismo nulo mostra como um reservatório de forças escondidas, de faculdades em estado geminativo, que cada um de nós é chamado a valorizar, a desenvolver através dos tempos. Pelos métodos hipnóticos ou magnéticos tornar-se-á possível chegar até as origens do ser, reconstituindo o encadeamento das existências e das lembranças, a série de causas e efeitos que são como a trama de nossa própria história. Aprenderemos que o próprio ser cria sua personalidade e sua consciência no decorrer de uma evolução que o conduz, vida após vida, em direção de planos melhores. E assim se afirma nossa liberdade que se engrandece com nossa elevação e fixa as causas determinantes de nosso destino, feliz ou infeliz, conforme nossos merecimentos. Desde então, não mais esses debates estéreis que assistimos há longo tempo e que provêm da insuficiência de pontos de vista e do campo muito limitado de nossas observações, nesta vida passageira e sobre este mundo mísero, parcela ínfima do Todo-Poderoso. Em outras palavras, o ser nos aparece sob aspectos mais nobres e mais belos, levando consigo todo o segredo de sua grandeza futura e de sua potência radiante. Com a cultura dessa ciência, um dia virá em que todo homem poderá ler claramente, em si mesmo, a regra soberana de sua vida e de seu futuro. E daí decorrerão as grandes consequências sociais. A noção dos deveres e das responsabilidades se tornará mais precisa. No lugar de dúvidas, de incertezas e do pessimismo atuais, a esperança se originará do conhecimento de nossa natureza imperecível e de nossos destinos infinitos. Pode-se, então, dizer que a obra do Espiritismo é dupla,
No plano terrestre ela tende a reunir e a fundir em um sistema grandioso todas as formas, até o momento discordantes e frequentemente contraditórias, do pensamento e da ciência. Num plano mais amplo, ele une o visível ao invisível, essas duas formas de vida que, na realidade, se penetram e se completam desde o princípio das coisas. Com esse objetivo ele demonstra que o nosso mundo e o além não são separados, mas estão um no outro, constituindo assim um todo harmônico. Capítulo 9. Religião dos celtas, o culto, os sacrifícios, a ideia da morte. A obra dos druidas, cujos pontos principais acabamos de descrever, já demonstra toda a extensão de sua ciência e de sua erudição. Mas não é somente na sua doutrina que ocorre o sopro poderoso da inspiração, é também sua religião, seu culto que revela um sentido profundo do mundo invisível e das coisas divinas. Nesse ponto de vista é preciso refutar as críticas e os erros sob os quais se tem querido enterrar o druidismo. Como atestam os historiadores como Terry, Henri Martin, Jean Reinaldi, toda a grandeza do gênio céltico se apresenta nessa obra. Na base da instituição druídica encontram-se estes dois princípios que se irradiam sobre a sociedade gaulesa e dela fazem mover todas as engrenagens: a igualdade e o direito eleitoral. Todo gaulês podia se tornar druida, o nascimento não dava nenhum direito a esse título, porque a antiga Gália nunca conheceu a hereditariedade. Para adquiri-la, para obter a iniciação, era preciso justificar os méritos pessoais, além de lentos e pacientes estudos, pois os celtas colocavam a instrução em primeiro lugar na sociedade e só isso já bastaria para afastar a acusação de barbárie que tão levianamente dirigem aos nossos antepassados. As informações que damos sobre a organização do druidismo provêm, em grande parte, de autores latinos e gregos, no total de 18, sejam filósofos e historiadores, sejam geógrafos e poetas. Além de César, de quem já falamos, citamos Aristóteles e Sétimo, Diógenes de Laerte, Posidônio, Cícero, no ano 44, Diodoro de Sicília, ano 30, Timogene, pelo ano 14, em uma história da Gália, da qual Amília Marcelino nos deixou um extrato, Estrabão, no ano 20 depois de Cristo, Pomponius Mela, no ano 40, Lucano, entre 60 e 64, Plínio, o naturalista, pelo ano 77, Tácito, pelo ano 96, Suetônio, no fim do século I, Dion Crisóstomo, no início do século II. Nós concluiremos pelas indicações daqueles nossos guias espirituais que viveram na época céltica. O chefe dos druidas era eleito pela corporação inteira e investido de um poder absoluto. Era ele que resolvia as divergências entre as tribos turbulentas, agitadas, sempre prontas a recorrer às armas. Estando acima das rivalidades dos clãs, essa instituição representava a verdadeira unidade da Gália. Toda a elite juvenil da nação se agrupava em volta desses filósofos, ávida de receber seus ensinos que eram dados longe das cidades, no interior dos recintos sagrados. Os druidas não só mantinham a justiça nas tribos, como também se pronunciavam sobre as causas graves, em uma assembleia solene que se reunia todos os anos no país de Chartres. Essa assembleia tinha ao mesmo tempo um caráter político, e cada república gaulesa a ela enviava seus delegados. O gênio religioso dos celtas tinha estabelecido três formas superpostas de crenças e de culto em relação com o grau de aptidão e de compreensão dos gauleses. Inicialmente era o culto dos espíritos dos mortos, ao alcance de todos e que todos praticavam, pois os videntes e médiuns eram numerosos nessa época. Depois vinha o culto popular dos semideuses ou espíritos protetores das tribos, símbolos das forças da natureza ou das faculdades do espírito. Esse culto tinha sobretudo um caráter local. Finalmente, havia o culto do Espírito Divino, fonte e criador da vida universal,
que domina e rege todas as coisas e cujas obras são o principal objeto dos estudos e pesquisas dos druidas e dos iniciados. Na realidade, o politeísmo gaulês, que se condena como sendo uma idolatria, não era senão a representação dos espíritos tutelares, guias, protetores das famílias e das nações, dos quais nós podemos constatar, hoje em dia, pelos fatos, a existência e a intervenção nas horas necessárias. O mesmo se deu em todas as religiões antigas e nas crenças dos povos que colocavam na classe dos deuses os espíritos daqueles que eram distinguidos pelos seus méritos e suas virtudes. O povo tem necessidade de crer nos intermediários entre ele e Deus infinito e eterno, que ele imagina estar bem afastado, embora todos estejamos mergulhados nele, conforme a palavra de São Paulo. Em todos os países, vários seres simbólicos, concebidos pela imaginação dos seus primeiros homens, são, sob formas materiais, graciosas ou terríveis, a expressão viva de seus temores e de suas esperanças. Os druidas, dizíamos, ensinavam a unidade de Deus. Os romanos, pervertidos nesses assuntos, confundiram os personagens secundários do céu gaulês, as personificações simbólicas das potências naturais e morais, com seus próprios deuses. O panteão gaulês apresenta mais frescor e beleza do que os deuses envelhecidos do Olimpo. O Teutates gaulês era uma representação das forças superiores, Goion representava a ciência e as artes, Jesus o símbolo da vida e da luz. Outros, como o Gadar, chefe da grande migração Quimris, eram heróis glorificados. Mas, nesse panteão não se encontravam os deuses do mal, os ídolos do Egito e de Roma. Ali não se viam os deuses infames, um Júpiter adúltero, uma Vênus lasciva, um Mercúrio corrompido. Também não se encontrava esse cortejo imundo dos Bacos, dos Priapos, isto é, os vícios endeusados. Conhecia-se somente a sabedoria, a virtude e a justiça. E mais alto, acima dessas forças intelectuais e morais, resplendia o foco de onde todas elas emanam, a potência infinita e misteriosa que os druidas adoravam ao pé dos monumentos de granito, na solidão das florestas. Eles diziam que o ordenador do imenso universo não poderia estar preso entre as muralhas de um templo, que o único culto digno dele devia cumprir-se nos santuários da natureza, sob as abóbadas sombrias dos grandes carvalhos, à beira dos vastos oceanos. Eles afirmavam que Deus era muito grande para ser representado por imagens, sob formas modeladas pela mão do homem. Por isso, eles somente lhe consagravam monumentos de pedra bruta, dizendo que toda pedra talhada era uma pedra imaculada. Assim, todos os símbolos religiosos dos druidas eram emprestados da natureza virgem, livre. O carvalho era a árvore sagrada, seu tronco colossal, seus possantes galhos representavam o emblema da força e da vida. O visco, que era retirado com pompa, o visco sempre verde, mesmo quando a natureza adormece, quando os vegetais parecem mortos, era, para seus olhos, o emblema da imortalidade e, ao mesmo tempo, um princípio regenerador e curativo. Esses ritos do druidismo, esse culto sóbrio e grande, não teriam alguma coisa de imponente. As matas de carvalho, o visco renascente sobre os troncos carunchosos, as grandes rochas de pé, na beira do oceano, eram, do mesmo modo, símbolos da eternidade dos tempos e do infinito dos espaços. O catolicismo parece ter tomado emprestado do culto druídico o que há de mais nobre e belo. Os pilares e as naves das catedrais góticas são a imitação dos troncos esbeltos e dos galhos dos gigantes das florestas. O órgão, pelos seus sons, lembra o sussurro do vento e na folhagem, o incenso é o vapor que se eleva das planícies e dos bosques ao surgirem os primeiros raios solares. O druidismo era o culto do imutável, do que permanece, em uma palavra, o culto da natureza infinita, dessa natureza fecunda no seio da qual todo espírito se revigora, se viriliza,
reencontra as forças naturais. Para nós, como para nossos antepassados, os espetáculos que ele oferece são as fontes de meditação salutares, de ensinos pelos quais se revela o Deus imenso, eterno, que os celtas adoraram, Deus, alma do mundo, eu consciente do universo, foco supremo em direção do qual convergem todas as ligações e de onde se irradiam, através dos espaços sem limites e dos tempos sem demarcações, todas as potências morais, o amor, a justiça, a verdade e a infinita bondade. Uma sombra, porém, se estende sobre o druidismo. A história nos ensina que os sacrifícios humanos se cumpriam sobre os grandes carvalhos, o sangue corria sobre as mesas de pedra. Talvez esteja aí o erro capital, o lado imperfeito do culto, tão grande em outros pontos de vista. Não esqueçamos, entretanto, que todas as religiões, na sua origem, todos os cultos primitivos tinham o sacrifício do sangue. Ainda hoje, cada manhã e em todos os ambientes do mundo católico o sangue do Cristo não jorra sobre o altar, pela voz do Padre. Com efeito, ante os olhos dos crentes isso não é uma simples imagem, é o corpo e o sangue do grande crucificado que lhes são oferecidos. O dogma da presença real é, para eles, absoluto. Se alguma dúvida subsiste em certos espíritos, meditemos nestas palavras de Bossuet. Porque os cristãos não conhecem mais o santo pavor de que eram tomados outrora ante o sacrifício. Será que ele cessou de ser terrível? Será que o sangue de nossa vítima não corre mais a não ser sobre o Calvário? Além do sacrifício sangrento da missa, é preciso ainda lembrar os suplícios e as fogueiras da Inquisição, todas essas imolações que não são somente atentados à vida, mas também ultrajes à consciência. Esses sacrifícios não são mais odiosos do que aqueles dos druidas, onde somente figuravam criminosos e vítimas voluntárias. É preciso lembrar que os druidas eram magistrados e justiceiros. Os condenados à morte, os assassinos, eram oferecidos em holocaustos àquele que era para eles a fonte da justiça. Era um ato sagrado e, para torná-lo mais solene, para permitir ao condenado refletir em si mesmo e preparar-se para o arrependimento, eles deixavam sempre um intervalo de 5 anos entre a sentença e a execução. Essas cerimônias expiatórias não seriam mais dignas do que as execuções de nossos dias, onde vemos um povo, que pretende ser civilizado, passar as noites ao redor das guilhotinas, atraído pelo chamariz de um espetáculo horrível de impressões nocivas. Os sacrifícios voluntários entre os gauleses revestiam-se também de um caráter religioso. Seus sentimentos profundos de imortalidade faziam com que se entregassem facilmente aos nossos antepassados. O homem se oferecia como uma hóstia viva pela família, pela nação, pela salvação de todos. Mas todos esses sacrifícios caíram em desuso e tornaram-se bem raros no tempo de Vercingetorix. Em lugar de matar, contentavam-se em tirar algumas gotas de sangue dos fiéis estendidos sobre a pedra dos dolmens. Uma das características da filosofia céltica é a indiferença pela morte. Sob esse ponto de vista, a Gália era um objeto de admiração para os povos pagãos, os quais não possuíam, no mesmo grau, a noção de mortalidade. Nossos antepassados, não receando a morte, certos de viver no além-túmulo, estavam libertos de todo o temor. Em nenhuma crença encontra-se um sentimento tão intenso do invisível e da solidariedade que une o mundo dos vivos ao dos espíritos. Todos aqueles que deixavam a terra o faziam carregados de mensagens destinadas aos mortos. Diodoro de Sicília nos deixou esta passagem preciosa. Nos funerais eles depositavam as cartas escritas aos mortos, pelos seus parentes, para que elas lhes fossem transmitidas. A comunicação dos dois mundos era coisa comum. Pomponius Mela, Valério Máximo e todos os autores latinos que nós citamos dizem que entre os gauleses emprestava-se dinheiro para ser reembolsado no outro mundo. Se, como no exemplo de nossos ancestrais,
consideramos a morte como um véu, uma simples cortina que pende sobre o caminho que percorremos, véu de grande efeito para nosso olhar, que ele detém, mas impotente para impedir a nossa marcha que não para. Se compreendemos que só se trata de abandonar esse corpo usado para nos encontrarmos em nosso manto fluídico e permanente, essa morte, tão temível para aqueles que nela veem o aniquilamento, nada teria de espantoso para nós. Os druidas, dizíamos, tinham amplo conhecimento da pluralidade dos mundos. Sua fé na imortalidade lhes apresentava as almas, libertas dos liames terrestres, percorrendo os espaços, reunindo os amigos, os parentes que partiram antes delas, visitando com eles os arquipélagos estelares, as esferas inumeráveis onde desabrocham a vida, a luz e a felicidade. Que espetáculos, que maravilhas representam para nossa vista esses mundos longínquos, que variedade de sensações que se podem recolher desses universos. E essas almas prosseguem sua viagem na imensidade, até que, submetidas à lei eterna, retomam órgãos novos, se fixam sobre um desses mundos para cooperar, pelo trabalho, para o seu adiantamento, para o seu progresso. Ante esses horizontes imensos, como nossa Terra fica pequena. E, diante de tais perspectivas, pode-se temer a morte. Os gauleses não conheciam, então, os infernos sinistros nem os paraísos de imobilidade. As vidas de além-túmulo eram, para eles, repletas de atividade, fecundadas por uma faina constante, vidas onde a personalidade e a liberdade do ser se desenvolviam e se aperfeiçoavam incessantemente. É isto que diz Lucano para os druidas, no primeiro canto de A Farsália. Para vós, as sombras não estão enterradas nos reinos sombrios de Plutão, mas a alma voa para animar outros membros em mundos novos. A morte nada mais é do que o meio de uma longa vida. Felizes são os povos que não conhecem o temor da morte. Daí seu heroísmo no seio das disputas sangrentas, seu desprezo pela morte. Horácio definia a Gália nestes termos, a região onde não se sofre o terror da morte. Não haveria um contraste chocante entre esta crença máscula e poderosa e a ideia da eternidade dos suplícios ou daquela, não menos importuna, do aniquilamento absoluto. A fé na sobrevivência era a essência do druidismo, e deste ponto de vista decorria uma ordem política e social fundada nos princípios de igualdade, de liberdade moral. Essa mesma fé inspirava também as práticas, as cerimônias fúnebres, tão diferentes das nossas. Nós, modernos, temos por nosso corpo uma complacência infinita. Os gauleses consideravam os cadáveres como ferramentas quebradas, apressavam-se em dar-lhes fim. Frequentemente eles queimavam os corpos, recolhendo as cinzas em urnas. Nós estendemos a credulidade até crer, com o catolicismo, que nossa alma está ligada a esses resíduos e que um dia ela ressuscitará com eles. Mas o tempo zomba de nossa cegueira e sejam nossos restos enterrados sob o mármore ou sob a pedra. Sempre chega uma hora onde, pó, eles retornam ao pó, onde a grande lei cíclica dispersa seus átomos. Um dia que está próximo, quando estaremos mais esclarecidos sobre nossos destinos, nós não suportaremos mais esse aparato e esses cantos lúgubres, todas essas manifestações de um culto que responde tão pouco à realidade das coisas. Penetrados, como nossos antepassados, pela ideia de que nossa vida é infinita, de que ela se renova incessantemente em diversos meios, nós veremos na morte somente uma transformação necessária, uma das fases da existência do progresso. É dos gauleses que nos vem a comemoração dos mortos, essa festa do dia 2 de novembro que caracteriza o nosso povo entre todos. Só que, em vez de comemorar, como nós, nos cemitérios, entre túmulos, era no lar que eles celebravam a lembrança dos amigos afastados, mas não perdidos, que eles evocavam a memória dos espíritos amados que algumas vezes se manifestavam por meio das druidisas e dos bardos inspirados. Henri Martin,
Na sua Histoire de France, volume I, página 71, assim se expressa. Tudo o que se relaciona à doutrina da morte e do renascimento periódico do mundo e de todos os seres parece estar concentrado na crença e nos ritos do 1º de novembro. Noite cheia de mistérios que o druidismo legou para o cristianismo e que o dobre de finados anuncia, ainda hoje, a todos os povos católicos esquecidos das origens desta antiga comemoração. Cada uma das grandes regiões do mundo galoquírico tinha um centro ou ambiente sagrado e cuja jurisdição correspondiam todas as partes do território confederado. Nesse centro queimava um fogo perpétuo que era chamado de fogo pai. Na noite de 1º de novembro, conforme as tradições irlandesas, os druidas se reuniam em volta do fogo pai, guardado por um pontífice forjador, e o extinguiam. A este sinal, pouco a pouco, se apagavam todos os fogos, por toda parte reinava um silêncio de morte, a natureza inteira parecia mergulhada em uma noite primitiva. De repente, o fogo brilhava de novo sobre a montanha santa e gritos de alegria rebentavam de todas as partes. A chama cedida pelo fogo pai corria de foco em foco, de uma ponta a outra, e reanimava a vida em toda parte. A questão do culto dos mortos entre os celtas está ligada à lembrança de Karnak com seus monumentos megalíticos. Todos os celtistas conhecem esta imensa necrópole, que se estendia por muitas léguas de comprimento desde Locmareaquer até Irdeven. Os alinhamentos de menhires, hoje em parte destruídos, contavam ainda com milhares de pedras levantadas na Idade Média. Deve-se ver nessas longas filas sombrias outros tantos monumentos funerários. Tem-se duvidado, porque, nas escavações praticadas ao pé dos menhires, somente foram encontrados raros fósseis humanos. O espírito Allan Kardec nos assegura que, escavando-se mais profundamente, ter-se-ia encontrado mais ossadas. As grutas sepulcrais de Locmareaquer, os dólmens de Erdeven e de outros lugares não deixam dúvidas quanto ao destino desse vasto campo fúnebre. Os menhires constituíam os túmulos de chefes políticos ou religiosos, enquanto que as grutas e os dólmens recebiam os restos mortais de personagens menos elevados na ordem social. Na sua Histoire de la Gaule, Camille Julien escreveu que os cortejos fúnebres se dirigiam para essa região vindos de vários pontos da Gália. Qual era, então, o pensamento mestre que agrupava todos esses mortos na extremidade do continente? Muitos escritores tentaram descobri-lo, sem o conseguir. Entretanto, a explicação parece ser a seguinte. Ante os horizontes infinitos do mar e do céu, acreditava-se, então, que o voo das almas era mais fácil em direção desses mundos que brilham no além, no seio das noites, ou em direção aos lugares que se sombreiam, durante o entardecer, nas brumas do poente. Essas praias varridas pelas ondas, essas fronteiras de uma vastidão desconhecida tinham, para nossos antepassados, um caráter misterioso e sagrado. Camille Julien e outros historiadores atribuem o levantamento dos monumentos megalíticos a povos anteriores aos celtas e particularmente aos lígures, povo meridional de cabelos marrons e de pequena estatura. Ora, esses escritores esquecem que esses monumentos se elevam em todo o ocidente da Europa até nas ilhas Órcades e Shetland, situadas na ponta extrema da Escócia, nas brumas do Mar do Norte. Pode-se contar 145 monumentos em todo o arquipélago. O grupo de pedras de Stonehenge, na Câmbria, Inglaterra, compreende 144 pedras elevadas, formando um conjunto que parece ser o complemento dos alinhamentos de Karnak, França. Pode-se também assinalar o túmulo de Taliesin, situado na base do maciço de Plinlimmon, cercado de 2 círculos de pedras, e o grande dolmen da península de Gower, no país de Gales. Na entrada de Clyde todos os picos são rodeados por megálitos. Mencionamos ainda os monumentos da Escócia, chamados Casa dos Pictos, e na Irlanda, no Donegal,
67 pedras elevadas formando um grupo comparável ao de Stonehenge. Nessas sepulturas, dolmens, grutas funerárias e túmulos pré-históricos de todas as dimensões, encontram-se objetos diversos misturados com restos humanos calcinados ou com esqueletos inteiros. São sílex brutos ou polidos, urnas, armas e até foices de ouro que serviam para o culto. Esses objetos pertenciam, portanto, a todas as